Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Instruções dos Espíritos, Mundos Inferiores e Mundos Superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Ou seja, depende de onde nós estamos. Aí eu posso ter um mundo superior acima do mundo que eu estiver e um mundo inferior. E assim por diante. Quem está no mundo inferior tem um mundo acima, outro abaixo do que onde ele está. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia de estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram em uma superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza, sem instintos, não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei, sem indústria, sem invenções. Despendem a vida na conquista da sua nutrição, ou seja, são pessoas rudimentares que vivem simplesmente para... Elas sobrevivem no mundo onde elas estiverem e se alimentam, se vestem, vivem em função daquele mundo onde elas estão. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente, a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa. Porque não são seres degradados, mas criaturas que crescem. Então todos nós vamos evoluir. Por isso que nós somos pessoas, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, uns com os outros, porque cada um de nós tem a sua história, cada um tem a sua vivência, cada um tem a importância relativa aos mundos em que já viveu, ou mais adiantados ou mais atrasados, e a Terra é um desses espaços onde viemos para crescer, para melhorar como pessoas, como seres humanos. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto se tem dificuldades em reconhecer o embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre como por toda parte a forma humana,
mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem na materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera. Sem outro esforço senão o da vontade, a maneira pela qual se representam os anjos ou pela qual os antigos imaginavam os manes dos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. Então, tudo faz sentido quando, por exemplo, acho que eu já falei em um dos meus vídeos anteriores, de alguns filmes, por exemplo, de pessoas, tanto adultos quanto crianças, principalmente crianças, de estarem num mundo diferente do que eles vivem, numa situação de pós-morte ou numa situação muito grave de doença. Como no caso do filme O Céu... como é que é o nome do filme? O Céu é de Verdade. Assistam, é muito lindo. E algumas pessoas voltam durante esses sonhos proféticos, digamos assim, com habilidades que eles não tinham, como, por exemplo, uma das meninas que aparece no filme, que ocorreu em fatos reais. Esta menina volta pintando as pessoas que ela viu, e uma dessas pessoas maravilhosas que ela viu foi Jesus. Então, estes mundos tão diferentes onde vivemos, e que talvez um dia possamos conhecer com mais facilidade, eles são diferentes e devemos respeitar, como, por exemplo, religião. Nós temos diversas religiões, por exemplo, dentro da linha cristã, dentro do cristianismo, nós temos diversas linhas de religiões que acreditam no mesmo Deus, no mesmo Cristo e que não se entendem. E o Espiritismo, ele é muito subjugado por essas outras religiões, muitas vezes, ou até pelos seguidores delas, por falta de conhecimento. E é tão importante nós termos essa responsabilidade quando temos o conhecimento do Espiritismo, da Umbanda, dos evangélicos, diversas denominações,
dos católicos também, diversas denominações, entre outros que eu não estudei, estou falando dos que eu tenho conhecimento, eles não se entendem entre si. Muitos aceitam uns aos outros, outros não. E é importante quando nos comprometemos com Deus, de fazer um determinado trabalho, como eu me comprometi, numa fase muito difícil da minha vida, durante um período de doença muito grave, e nós mantermos esse período. Já tem algumas semanas que, devido à minha fragilidade da saúde, eu venho deixando de fazer as minhas leituras do Evangelho, da Bíblia, relatos que eu tenho de fazer em relação à minha doença. E ontem eu tive a sensação de que alguém estava me chamando na cozinha. Quando eu olhava, não era ninguém. Em uma das vezes, realmente, eu pude sentir que tinha alguém me chamando. E eu fui até o corredor e, respeitosamente, perguntei quem estava ali, fiz as minhas orações, solicitando aos espíritos socorristas que socorresse quem tivesse necessidade, e aos espíritos de luz que iluminassem o caminho de quem estava sendo socorrido, em nome do Senhor Jesus. Fiquei tranquila, olhei meu apartamento, não tinha ninguém, mas eu havia visto já por várias vezes, sentido a presença de alguém. Eu não consigo ver a pessoa, nem às vezes eu vejo o rosto, a cor da pele e tal, e às vezes eu não consigo. Vejo apenas uma sombra, e já vi também pessoas que vieram cuidar de mim, cuidar da minha saúde, sobre uma nuvem. Para mim isso hoje é uma coisa assim normal. E estou falando isso para vocês, para que vocês entendam que não existe só esse mundo que nós acreditamos no materialismo. Existe o mundo onde existe o espiritismo, os espíritos que já partiram e que vêm nos procurar. E como eu havia me comprometido com Deus de desenvolver um trabalho, eu acho que foi meio que uma cobrança, tipo, você tem que fazer o trabalho que você se comprometeu, precisamos de você, mais ou menos assim. E eu fico muito feliz quando isso acontece, porque é como se me desse um chacoalhão, né? E tipo assim, você precisa fazer algo, acorda, né? E eu fico feliz, porque se tem alguém pedindo, cobrando, é porque está fazendo bem a outras pessoas, né? E nós temos aí essa tragédia de Brumadinho, que são tantas pessoas que fizeram a passagem de forma tão trágica, tão triste, que não só eu, como muitas outras pessoas podem orar por esses entes que partiram, né? Eu não tinha nenhum familiar em meio a essa tragédia, mas nós somos todos irmãos, não é isso que o cristianismo diz? Se somos todos irmãos, todos os nossos irmãos estavam ali muitos, né, de nossos irmãos estavam ali na tragédia. E hoje, heróis anônimos, pessoas que vieram de
país que vive em guerra, vieram ajudar a resgatar corpos, e os bombeiros, a defesa civil, entre outras pessoas, pastores, pessoas que estão voluntariamente indo para lá, para se enfiar na lama, para conseguir resgatar corpos, para que seus entes queridos possam pelo menos se despedirem de seus entes queridos, e outros para abraçar e ouvir os que estão sofrendo pela falta de notícia ou pelo não encontro daquele familiar que partiu. Então é isso que nós temos que fazer, meus irmãos, orar por todos nós e por aqueles que partiram de forma tão trágica, e orar pelos que ficaram e que estão correndo risco enorme, risco de vida, risco de morte, morando próximo às barragens que tem pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Então, não vamos esquecer dos nossos entes queridos, mesmo que não os conheçamos pessoalmente, mas são nossos irmãos. Bom, meus irmãos, eu vou ficar por aqui, porque eu gostaria de continuar com as instruções dos Espíritos, mas há outras leituras que eu necessito fazer, então vou ficando por aqui. Agradeço por estarem me ouvindo e peço a Deus que cuide, que traga paz, amor, saúde, prosperidade para mim, para minha família, para os meus familiares, para os meus amigos, para você que está ouvindo essa leitura, para a sua família, para os seus familiares, para os seus amigos, para os nossos inimigos também, que são nossos irmãos, e para as pessoas que partiram em meio à tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, em Bento Ribeiro, em Mariana, também em Minas Gerais, aqui em São Paulo também, está sempre acontecendo uma tragédia, ou é no trem, ou é no metrô, ou é durante a chuva, ou é um desabamento, um soterramento de uma casa ou de outra. Também temos tragédias humanas terríveis aqui e em outros estados do Brasil e do mundo. Então, oremos pela Terra, pelo planeta Terra, para que todos nós possamos passar por esta vida, cumprindo com as nossas missões, com os nossos desculpem, fugiu a palavra agora, porque nós não vimos aqui só para cumprir missões. Nós vimos também, lembrei, cumprir com as nossas expiações, fazer resgates de vidas passadas, tanto de coisas boas como de coisas ruins que fizemos, e melhorarmos como pessoas. Todos nós que estamos aqui na Terra precisamos disso. Irmãos queridos e amados, eu agradeço muito a Deus por esse momento e agradeço por você que está me ouvindo, ouvindo essa leitura,
e peço a Deus que fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.